Bem-vindo ao 78º capítulo do resumo comentado do livro Gestação da Terra, da Criação aos Dias Atuais, uma visão espiritual da história humana, de autoria de Alex Arthur, com psicografia de Robson Pinheiro, editado pela Casa dos Espíritos. Os Dragões, capítulo 7. Inicia com um capítulo do Apocalipse da Bíblia, capítulo 12, versículos 3 e 4, com menção a figura do dragão, das 7 cabeças e de sua cauda. E no último livro de Robson Pinheiro, de autoria, também psicografado por ele, de autoria de Ângelo Inácio, já um outro autor espiritual, explica essa figura, imagem do dragão, né? Um ser que ele foi banido para a Terra por ter feito muitos estragos por lá, veio para a Terra, que é um planeta primitivo diante do que ele habitava, e ele, na sua revolta, ficou aprisionado, se revoltando contra o governo. Nós vamos, o governo de Cristo e os seres natos da Terra, né? Então, vamos ver isso adiante nesse capítulo. E a menção do dragão como um ser que tem domínio da água, porque ele é anfíbio, ele tem domínio do ar, porque ele voa, é um dragão com asas, ele tem domínio do fogo, pois não se queima, né? E da água e da terra, porque caminha sobre a terra. Então, ele tem esse poder, né, de dominar os 4 elementos da natureza. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no item 121, vocês podem pausar a qualquer instante o livro para ler os trechos que eu ressaltei do capítulo, mas que eu vou passar muito rapidamente, né? Então, ele explica porque certos espíritos estão nesse caminho do mal, se tem o livre-arbítrio para andarem no bem, né? Então, aqui ele inicia explicando que no seu mundo natal, esses dragões tiveram que sofrer este corretivo de serem banidos dos seus planetas através da reencarnação e se sentirem injustiçados. Então, ao invés deles verem como uma oportunidade de se refazerem, de colaborarem com a evolução do novo planeta que os abrigava, eles tomaram atitudes negativas e demoníacas, desenvolveram uma sociedade espiritual de desregramento e abusos pela sua ação perniciosa e vil. Então, eles aqui irados ficaram presos por um bom tempo em furnas, como relata o Apocalipse no capítulo 20 também. Esses espíritos eram vândalos e luciféricos, né? E ficaram presos por um bom tempo, mas soltos por um determinado tempo para a oportunidade, porque eles também são filhos, né, do Pai Criador, que é todo amor e quer dar uma oportunidade de redenção até mesmo a esses seres tão malignos, né? Mas vendo-se libertos, ao invés de aproveitarem essa oportunidade, eles de se libertarem, inclusive, dessas regiões inferiores, né? Eles espalharam terror e carnificina sobre a terra, provocando guerras, influenciando que eram os governantes generais da época a cometerem essas atrocidades, né? E eles agora sabem que lhes resta pouco tempo nesse mundo, pois eles tinham um prazo de regeneração. Por isso, eles estão ainda mais furiosos, né? Já que a gente vai ser banido novamente, aprisionado em novo planeta, mais atrasado novamente. Então, nós vamos acabar com tudo aqui. Essa mentalidade, infelizmente, né? Então, eles tentam, de qualquer forma, obstruir o progresso da humanidade, influenciando políticos, governadores e pessoas de todas as áreas que ocupam os altos cargos, mesmo religiosos, na área da saúde, né? Quanta corrupção a gente vê nos convênios, essa história toda de pandemia que tivemos, eles tentam deter o progresso
mas a Terra tem esse prazo de agora passar para essa nova era de que já há uma consciência de uma grande maioria da necessidade da espiritualização, do amor, né, ao invés do medo. Então, eles tentam corromper todas as pessoas, né? Então, olha só a necessidade, isso nos faz refletir, né, de estarmos muito atentos a essas influências mentais, ideias negativas, e que às vezes, a respeito de nós mesmos, de não sermos capazes, é melhor não se meter com isso. Então, vamos estar bem atentos. Esta hora que vivemos é muito grave para os habitantes do nosso planeta. Requer uma grande firmeza interior a fim de que não nos deixemos afundar nesses distúrbios psicológicos ao vermos esse vendaval de doutrinas estranhas e preceitos controversos que entram como naturalidade, como aborto, não à família, transgênero nas escolas, educação sexual numa idade precoce, de pré-escola ou nas primeiras séries, né? Então, nada contra a opção sexual, contra o ensino da educação sexual, é necessária, sem dúvida, mas tudo tem seu tempo. Não essa inversão de valores, né? Então, é um momento de grande firmeza, cada um em seu lugar, em seu lar, nas escolas, o professor dentro da classe, ele tem a liberdade para agir de forma contrária e esclarecer o que está sendo invertido, né, ultimamente. E temos que nos posicionar muito firmes para não acabar achando que tudo é uma loucura, que nada mais adianta e nos entregar. Então, vamos ter muita firmeza nesse momento, porque nas regiões umbralinas, bem rente à crosta, foi crescendo esse império de sombras, de gente completamente assim que desencarna alienada, sem saber da sua condição, né? Energias que vêm das profundezas, né, abissais, trazendo esses magos negros, essa maldade toda. Então, toda essa energia está envolvendo muito o planeta. Por isso, vigiar redobradamente, né? A Terra é uma grande escola. Nós aqui estamos sendo até professores, simplesmente por andarmos no bem. Nossas atitudes mostram para esses seres que ainda não despertaram para o amor a necessidade de caminharmos no bem. No próximo grande expurgo, no grande êxito, né, que está planejado aqui para a Terra, para um novo momento, que não haja mais tanta necessidade de lágrimas e sofrimentos como vínhamos tendo, momentos de regeneração pelo amor, pela compreensão, né? Está nascendo. Então, a necessidade de nossa reflexão com o nosso próprio comportamento, com a aceitação dos que pensam diferentes, é muito necessária neste momento. O que sai de nós, né? O que vibramos? Qual é o padrão de nossos pensamentos? O que tememos tanto? O que fortalecer em nós, né? Para nos mantermos mais estáveis com nossa autoestima, sem medo, né? São reflexões que este momento nos pede para sermos autênticos, nós mesmos, né? Nessa segurança de que há uma direção certa, apesar do caos aparente. No 8º capítulo, intitulado Atlântida, ele conta a história da origem desses dragões, né? E dessa civilização tão controversa e já mencionada por tantos autores, não só do plano espiritual, mas também físico. Nós vamos ver aqui, né, no capítulo, o autor nos mostra
E o capítulo inicia com o item 737 do Livro dos Espíritos. Se isso seria um castigo de Deus, como é a justiça, vale bem a pena, muito a pena ler, né? Aqui alguns mapas, né, que nos falam, tem inúmeros, se colocarem na internet, que o mundo era mais ligado, não havia essa distância entre os continentes, a Atlântida aqui indicada com a seta amarela, né? E a Lemúria com a seta vermelha, Atlântida, onde estaria hoje, que eles falam, o Triângulo das Bermudas, né? Próximo a Miami, as Ilhas Bermudas, né? Nessa região acima da América do Sul. Nestas histórias dessas civilizações antigas, né? O autor nos conta que eles eram um povo muito evoluído que influenciaram os destinos dos povos da Terra. Muitos consideram lenda, mas ele afirma que os povos que habitaram essas regiões tiveram sua existência sobre o mesmo céu que nos abençoa as expressões da vida na crosta planetária. O conhecimento de certas leis naturais que eles dominavam facultou mandada por certa casta de sacerdotes que manipulavam esses elementos fluídicos do mundo oculto, e, inclusive os 4 elementos, né? Como eu disse no começo, enquanto as multidões eram dirigidas por esses seres considerados sábios e poderosos, e eram cidades de grande progresso e muitas ruínas dessa planta que vocês veem já foram encontradas em fósseis, em escavações no fundo do mar, né? Então são fotos reais de de achados arqueológicos. Mas aqui algum indicação, né, dos livros, Deus pilota um disco voador, essas imagens também são da pesquisa do autor no livro. E o povo que era dirigido por esses sacerdotes entregues à ignorância acabaram atraindo para si um destino que lhes marcou o fim desta etapa evolutiva. Vários povos seriam beneficiados com os conhecimentos trazidos da Atlântida, porém o orgulho dos beneficiados iria impedir que reconhecessem a origem da sua sabedoria e de suas experiências, preferindo esconder os registros históricos e a gênese de sua ciência e de suas realizações. Então, é aquela mente tacanha, né? Mesquinha. Eu não reparto o meu conhecimento, eu não reparto o que eu tenho com o outro, né? Naquele egoísmo, na falta de amor, né? De compartilhar, né? Daquela falta de percepção que somos todos um. Quando um está melhor, nós melhoramos também, todos melhoramos juntos, né? Aqui é um esquema pelas ruínas, que como seriam esses jardins suspensos da antiguidade, né? E a Atlântida encontrou o fim do seu processo evolutivo devido a um cataclisma físico, após a decadência moral e espiritual que se abateu sobre a nação. Então, da evolução que eles atingiram, tecnológica e de toda a ciência, acabaram numa degradação moral, num egoísmo tão grande que foi permitido que as energias, né, também criam, né, esse cataclisma que destruiu essa civilização, né, que tanto poderia ter ajudado toda a humanidade, né? O fim da Atlântida abalou profundamente a situação do planeta após esse incidente cósmico que marcou aquela época, modificando o clima, com formação geológica, separando continentes, criando os vários distúrbios que ele explica. Aqui o Triângulo das Bermudas, né, como eu já disse, onde estaria a Atlântida, e eles, com suas próprias forças destrutivas, combinadas com esse poder dos recursos da natureza e os gases e outras, produziram a maior de todas as erupções nascidas
nas entranhas da Terra, né? A Atlântida, localizada no Mar do Sargasso, encontrou assim sua destruição por causa do orgulho dos seus habitantes. E através de todos esses acontecimentos, a presença soberana do nosso governador planetário, Jesus, desde outros mundos, quando as levas de espíritos vieram deportados para a Terra, ele nos orienta o destino e cuida de nosso planeta. Então, vamos refletir aqui. O autor propõe essa reflexão. O que me cabe realizar? O fato ocorrido nessas épocas remotas leva-nos com o nosso planeta também com vibrações de egoísmo, de orgulho, de não repartirmos nada com o próximo. Que caminho estaremos percorrendo? De que lado estamos? Poderá a história se repetir novamente conosco? Está em nossas mãos. É essa reflexão que o autor nos propõe. Muitos dizem: o que eu posso fazer? Como eu vou salvar a Terra? Não, você não pode salvar a Terra, mas pode salvar a si mesmo dessa influência negativa. Você estando no bem pode influenciar centenas até de espíritos que te observam. Você pode influenciar dentro do seu lar. Você pode influenciar com pensamentos positivos, de alegria, boa disposição, ao invés de negativismo, raivas, ódios, né, contaminações psíquicas, cuidando de si, não dando trabalho aos demais. Quanta coisa você pode fazer dentro de casa, com quem você conhece, no seu pequeno mundo e em si mesmo. Se cada um melhorasse a si, todos estariam bem melhor. Hoje os tempos são outros, mas Jesus no leme de nossa embarcação aguarda esta decisão dos homens, a fim de auxiliarmos a entrada do novo ciclo planetário. O próprio autor indica este livro de Hancock, traduzido para o português em 1999, As Digitais dos Deuses, que foi um grande best-seller que traz todas as pesquisas arqueológicas da Atlântida, né, da antiga cidade submersa nas Bermudas, fotos tiradas do local. E assim encerramos o 8º capítulo e espero que tenham apreciado e possam estudar os links dos capítulos anteriores.